Imagine um homem, um profeta cujo poder e dedicação a Deus desafiaram reis e alteraram o curso da história. Este homem é Elias, um dos profetas mais notáveis da Bíblia. Em nossa jornada de hoje, mergulharemos na vida de Elias, explorando suas lutas, milagres e a profunda conexão que ele tinha com Deus. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo e clicar no sininho para receber todas as notificações do canal. Vamos embarcar nessa emocionante história de fé e coragem. Elias, o tisbita, é uma figura que aparece de forma abrupta e surpreendente no cenário de Israel. Sua origem é pouco conhecida, exceto que ele era de Tisbé, em Gileade. Ele emerge em um período de profunda crise espiritual e moral em Israel, sob o reinado do rei Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel. Acabe havia se afastado dos caminhos de Deus e, sob a influência de Jezabel, promovia a adoração a Baal, um deus cananeu da fertilidade e das tempestades. O povo de Israel, que deveria ser devoto exclusivamente ao Senhor, estava dividido entre o culto a Baal e a adoração ao Deus verdadeiro. Nesse contexto de decadência espiritual, Deus escolheu Elias para ser o portador de sua mensagem, um profeta destinado a confrontar o pecado e restaurar a verdadeira adoração. Elias surge de repente diante do rei Acabe, e sem rodeios, anuncia uma mensagem poderosa e perturbadora. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Essa declaração não foi apenas uma previsão, mas uma profecia que colocaria à prova a soberania de Deus sobre os elementos naturais, desafiando diretamente o culto a Baal, que era visto como o deus da chuva e da fertilidade. A seca seria um julgamento direto contra o falso Deus e uma demonstração clara de que somente o Senhor é o verdadeiro Deus. Visualize a cena. Um profeta solitário, vestido de forma simples, confrontando o rei mais poderoso de Israel em seu palácio. Elias estava completamente sozinho, sem exércitos, sem aliados visíveis, armado apenas com sua fé em Deus e a mensagem que lhe foi dada. Acabe, por sua vez, estava acostumado a ser adorado e obedecido, e a ousadia de Elias era um ato de desafio que ele não poderia ignorar. A coragem de Elias em proclamar essa mensagem em um ambiente hostil é uma prova de sua fé inabalável e de sua confiança no chamado divino. Após fazer essa declaração impactante, Elias obedeceu à orientação divina e se retirou para um lugar seguro, pois sabia que suas palavras trariam a ira do rei e de Jezabel. Deus o instruiu a ir ao riacho de Quirite, a leste do Jordão, onde ele estaria seguro e seria sustentado milagrosamente. Imagine Elias, caminhando para esse lugar isolado, confiante na provisão divina, mesmo quando tudo ao seu redor estava prestes a secar. Durante esse período, Deus mostrou sua fidelidade de maneira extraordinária. Corvos, aves que normalmente não são conhecidas por compartilhar sua comida, trouxeram pão e carne para Elias diariamente. Esse cuidado sobrenatural não apenas sustentou Elias fisicamente, mas também reforçou sua fé e confiança em Deus. O tempo no riacho de Quirite foi um período de preparação e fortalecimento espiritual para Elias. Ele experimentou a provisão direta de Deus em um lugar desolado, um contraste direto com a luxúria e o falso sentido de segurança que Acabe e Jezabel buscavam através de Baal. O isolamento de Elias no deserto simboliza a separação necessária para ouvir a voz de Deus e ser fortalecido para a missão à frente. Ele aprendeu a depender totalmente de Deus, vivendo uma vida de simplicidade e oração. A seca, como Elias havia profetizado, começou a se espalhar pelo reino, e a ausência de chuva trouxe fome, sofrimento e questionamento entre o povo. O contraste entre o fiel profeta sendo sustentado por Deus e a nação sofrendo por causa de sua idolatria tornou-se cada vez mais evidente. As palavras de Elias estavam se cumprindo,
e isso começou a abalar a confiança do povo em Baal. Enquanto isso, Elias permaneceu firme, aguardando a próxima instrução de Deus, sabendo que a missão estava apenas começando. Este primeiro capítulo da vida de Elias nos mostra a importância do chamado divino e a coragem necessária para segui-lo. Elias foi um homem comum com uma fé extraordinária, escolhido por Deus para confrontar uma nação inteira e chamar seu povo de volta à verdadeira adoração. Sua história é um poderoso lembrete de que, mesmo em tempos de grande apostasia e desafio, a fé em Deus e a obediência ao seu chamado podem trazer transformação e renovação espiritual. A jornada de Elias estava apenas começando, e sua determinação inabalável seria testada repetidamente enquanto ele continuava a lutar pelo coração e alma de Israel. Com a seca em vigor, Elias teve tempo para refletir, orar e fortalecer sua fé. Ele vivia uma vida simples, dependendo inteiramente de Deus para sua sobrevivência. A água do riacho saciava sua sede, e a comida trazida pelos corvos sustentava seu corpo. Mas, mais do que isso, sua alma era nutrida pela presença contínua de Deus. Este tempo de retiro espiritual era crucial para o desenvolvimento de Elias como profeta. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio do deserto e a confiar plenamente na provisão divina, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. No entanto, como todas as coisas terrenas, o riacho de Querite também começou a secar. A seca que Elias profetizou afetou toda a terra, e mesmo este pequeno riacho não foi poupado. Visualize a cena: o fluxo constante de água diminuindo gradualmente até que restasse apenas um leito seco. Elias, agora sem água, sabia que precisava confiar ainda mais em Deus para sua próxima direção. Deus não o deixou sem resposta. Em um momento de necessidade extrema, Deus falou novamente a Elias, instruindo-o a ir para Sarepta, uma cidade na região de Sidom, fora das fronteiras de Israel. Este comando era incomum, pois Deus estava enviando seu profeta para fora do povo escolhido, mostrando que sua graça e provisão não tinham limites. A viagem para Sarepta foi longa e desafiadora. Elias, um profeta de Israel, estava entrando em território estrangeiro, onde Baal era adorado fervorosamente. Ele sabia que sua missão era arriscada, mas sua confiança em Deus nunca vacilou. Ao chegar à entrada da cidade, Elias encontrou uma viúva recolhendo gravetos. A cena era desoladora. Uma mulher empobrecida, tentando fazer a última refeição para si e para seu filho antes de sucumbir à fome. Deus havia preparado esta viúva para sustentar Elias, mas ela mesma estava à beira do desespero. Elias, obedecendo à palavra de Deus, pediu à viúva que lhe trouxesse um pouco de água e um pedaço de pão. A viúva, surpreendentemente, obedeceu, mas expressou seu dilema. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, a fim de que comamos e depois morramos. 1 Reis capítulo 17, versículo 12. Elias, cheio de fé e compaixão, disse-lhe para não temer e preparar primeiro um pequeno bolo para ele, prometendo que a farinha e o azeite não se acabariam até que o Senhor enviasse chuva sobre a terra. Imagine a luta interna da viúva ao ouvir essas palavras. Ela estava prestes a entregar a última refeição dela e de seu filho a um estrangeiro, mas sua obediência resultou em um milagre extraordinário. Diariamente, a farinha na panela e o azeite na botija não se esgotaram, provendo o suficiente para Elias, a viúva e seu filho durante toda a seca. Este milagre não apenas sustentou suas vidas, mas também fortaleceu a fé da viúva, mostrando-lhe que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. A permanência de Elias na casa da viúva foi marcada por outro milagre significativo.
O filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. A mulher, em sua dor, questionou Elias, mas ele não hesitou. Levando o menino para o quarto superior onde ele estava hospedado, Elias clamou a Deus com fervor: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. 1 Reis capítulo 17, versículo 21. Deus ouviu a oração de Elias e a vida do menino foi restaurada. Este milagre não só devolveu a vida ao filho da viúva, mas também reafirmou o poder da intercessão de Elias e a compaixão de Deus. Esses eventos no riacho de Querite e em Sarepta foram fundamentais para a missão de Elias. Eles não apenas demonstraram a provisão divina em tempos de extrema necessidade, mas também prepararam Elias para os desafios ainda maiores que ele enfrentaria. A fé inabalável de Elias, fortalecida por esses milagres, seria essencial nas batalhas espirituais que estavam por vir. A história de Elias no riacho de Querite e em Sarepta é uma poderosa lembrança de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus cuida de seus servos e nunca os abandona. Mas também fortaleceu a missão de Elias como profeta. Ele não apenas sustentou fisicamente a vida da viúva e de seu filho, mas também demonstrou o poder de Deus sobre a morte e a vida. A viúva de Sarepta tornou-se um símbolo de fé e obediência mesmo em meio à adversidade extrema, e sua história é um lembrete poderoso de que Deus provê onde menos esperamos e opera milagres onde vemos apenas desespero. A estada de Elias em Sarepta não foi apenas um período de milagres físicos, mas também um momento de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Elias testemunhou em primeira mão a capacidade ilimitada de Deus de suprir todas as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza e glória em Cristo Jesus. Depois de 3 anos, Deus ordenou a Elias que retornasse a Acabe e declarasse o fim da seca. O grande confronto no Monte Carmelo foi marcado por um desafio direto aos profetas de Baal. Elias, com confiança inabalável, propôs um teste: 2 altares, um para Baal e outro para Deus, e o verdadeiro Deus responderia com fogo. Os profetas de Baal clamaram sem sucesso, mas Elias, após reparar o altar do Senhor, orou e o fogo de Deus consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água ao redor. O povo reconheceu o verdadeiro Deus, e a seca finalmente terminou com uma chuva torrencial. Após a vitória no Carmelo, Elias enfrentou uma nova ameaça. Jezabel jurou matá-lo. Elias fugiu para o deserto, exausto e desanimado, pedindo a Deus que tirasse sua vida. Deus, no entanto, tinha outros planos. Enviou um anjo para alimentar Elias e orientá-lo a ir ao Monte Horebe. Lá, Elias teve um encontro profundo com Deus, não em um vento forte, terremoto ou fogo, mas em um sussurro suave. Deus renovou a missão de Elias, mostrando que ele estava no controle e que ainda havia trabalho a ser feito. De volta ao seu ministério, Elias ungiu Eliseu como seu sucessor. A amizade e o treinamento de Eliseu foram cruciais para a continuidade da obra de Deus em Israel. Elias também enfrentou e profetizou contra Acabe e Jezabel, prefigurando seus trágicos fins. Elias sabia que seu tempo estava chegando ao fim, e Deus preparou uma saída espetacular para ele. A última parte da jornada de Elias foi sua ascensão ao céu. Enquanto ele e Eliseu caminhavam, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo separou, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Eliseu, agora sozinho, recebeu o manto de Elias, simbolizando a continuidade do espírito e poder profético. A vida de Elias, marcada por milagres, desafios e uma fé inabalável, termina de forma gloriosa, deixando um legado eterno. Elias nos ensina que a fé verdadeira pode mover montanhas, desafiar reis e trazer avivamento a uma nação. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Que possamos,
como Elias, ouvir a voz de Deus, confiar em seu plano e permanecer firmes em nossa fé. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!